sair para ir chamar eles não, eles estão escutando. Se tiver algum lá fora, mas eu preciso de todos os irmãos aqui. Glória a Deus, irmãos. Fala comigo, o fim do bom é o começo do sobrenatural. Aleluia! Esse é o título da minha palavra para essa noite. Eu quero falar com vocês sobre o mover de Deus. Nós estamos vivendo um mover de Deus. Aleluia, irmãos? Não é normal o que Deus tem feito no nosso meio. E se eu fosse você, não cometeria a loucura de ficar de fora. É muito bom participar do encontro dos 600. Mas melhor do que o encontro dos 600 é você passar pela caminhada até chegar ao encontro dos 600. No ano que vem é o ano da multiplicação. E algumas pessoas já têm profetizado sobre nós que vai ser o encontro dos 1000. Aleluia! Aleluia! Já imaginou 1000 pessoas passando pelo encontro? Isso é sobrenatural. Mas para desfrutar do sobrenatural, o bom tem que morrer. E sabe, irmãos, é maravilhoso ver a história, como Deus ele vai fazendo. Como é bom, eu não sei se você teve essa oportunidade, mas de desfrutar das 4 datas antes do encontro dos 600. Nós fomos vendo Deus ele alinhando propósitos, palavras sendo liberadas, encontro após encontro, a coisa foi tomando forma. E quando chegou no último encontro do ano, parece que o quadro já estava completamente formado por Deus. Deus me deu uma palavra profética, junto com o pastor Adamés, lá numa canoa, no meio do rio Araguaia. Tá, mas eu quero te falar, essa palavra só foi o finish. Deus já tinha startado tudo. Deus já tinha começado tudo. E eu quero te falar que Deus ele já começou algo grande, que vai acontecer em 2026. Amém, irmãos? E a palavra que Deus colocou no meu coração para esse novo ano é que se nós queremos desfrutar do sobrenatural, da multiplicação em todas as áreas da nossa vida, em todas, eu quero mesmo que você volte os seus olhos para o ministério, para as vidas, porque isso é o que Deus tem feito aqui na terra, salvado pessoas, Deus tem edificado a igreja. Mas eu quero também que você perceba a multiplicação em todas as áreas da sua vida. E o que eu vou te falar aqui hoje vale para todas as áreas. Para que venhamos a desfrutar do sobrenatural, é preciso que o bom acabe. Sabe, irmãos, Deus quer nos levar a um novo nível. Quando o povo de Israel, eles estavam ali debaixo da escravidão, eles passaram por um período muito ruim, de muita luta, de muita labuta, parecia que Deus tinha se esquecido deles. Mas logo depois, antes deles entrarem na Canaã, eles desfrutaram de um milagre. 430 anos sendo escravizados. Você tem noção do que é isso? Foram mais de 5 gerações que viram, ali, as chibatadas, gente apanhando, trabalhando para fazer as pirâmides, para fazer todo tipo de obra. As pessoas já tinham na cabeça, meus filhos viverão debaixo de escravidão. E quando o povo de Israel foi liberto, aquilo foi motivo de muita alegria. Eles jubilaram, eles tiveram êxito, viram ali o mover de Deus e foi maravilhoso. Estar no deserto já era motivo de vitória. Amém, irmãos? Amém. Mas essa era a vontade de Deus para eles? Não. Para que eles desfrutassem de algo maior, precisava que o bom adormecesse, acabasse. Essa era a vontade de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a maneira que Deus trabalha para lhe fazer avançar para os novos níveis, para o extraordinário, porque essa é a vontade do Pai. Amém? A Bíblia diz em João capítulo 2, versículo 1, eu vou ler um pouquinho aqui, então não se disperse, não cochila, levanta se você estiver com sono, amém? Porque geralmente quando eu leio um texto maior, as pessoas tendem a ficar com sono. Mas viaja aqui comigo, aleluia, irmãos? A Bíblia diz, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado da água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém, irmãos? Amém. E de fato aquele noivo, ele tinha servido o bom vinho. Ele começou com um vinho ruim e foi servindo, guardou o bom para o final. Mas sabe de algo? Para nós vivermos o sobrenatural, o bom tem que acabar. O extraordinário só vai entrar na sua vida quando o bom acabar. E aqui eu falo para todas as áreas, irmãos. Às vezes você está se apegando a coisas boas, mas ainda não é o extraordinário. O que Deus quer fazer na sua vida é algo extraordinário. Ele quer te levar a um novo nível, onde as pessoas mesmo olharão para o seu testemunho e verão: vale a pena servir esse Deus. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. No versículo 3 aqui ele diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Fala comigo: bom pode acabar. Esta festa de casamento aqui, irmãos, ela aponta para tantas áreas e momentos das nossas vidas, que por mais que sejam bons, que sejam confortáveis, a vontade de Deus é que eles acabem. Tem que acabar. Às vezes você está apegado ali à sua célula, com o seu povo, né? E é maravilhoso ir para lá toda semana, você já conhece todo mundo, já criou intimidade, mas sabe, tem que acabar. Se não acabar, você não pode experimentar do próximo nível. E o próximo nível, ele passa por você adaptar a nova liderança, fazer novos amigos, reafirmar novas alianças. Sabe, o bom ele precisa acabar, porque o bom é a obra do homem, enquanto o sobrenatural é a obra de Deus. Enquanto você estiver apegado à obra humana, você não vai experimentar o extraordinário. Deixa eu te contar algo. Obra humana não convence ninguém a ir para o céu. Não adianta você chegar nas pessoas e contar para elas uma história de que você venceu na vida por causa da força do seu braço. Aquilo que vai levar as pessoas a crerem em Jesus é o sobrenatural. É quando você não pode de maneira alguma experimentar disso. E aí Deus faz uma obra tão grande na sua vida, que as pessoas ficam boquiabertas. Você precisa do sobrenatural para ir para o próximo nível, irmãos. Mas para isso o bom tem que acabar. O bom muitas vezes é esse conforto, é você estar ali na sua vida financeira, naquele empreguinho legalzinho, com o seu patrãozinho que gosta muito de você, que nunca vai te mandar embora, mas também não aumenta o seu salário, não tem promoção, não tem próximo nível, não tem nada. O bom muitas vezes é você estar no lugar confortável, ali dentro da sua casa. Não precisa pregar, porque minha mãe e meu pai já são gente boa, já são católicos, já têm vivido uma vida de boas obras, mas essa não é a vontade de Deus. Para você ir para o nível extraordinário, o bom vai ter que acabar, e Deus é especialista nisso, amém, irmãos? Eu gosto dessa frase, né? Deus é especialista em muita coisa na minha vida, amém, irmãos? Mas Deus é especialista. Eu me lembro que eu orava muito para o meu pai se converter, e sabe que as coisas foram ficando confortáveis. Meu pai foi ficando um homem bonitinho, arrumadinho, foi parando de beber, e para mim estava tudo ficando maravilhoso. Chegou uma hora em que eu até falei: rapaz, mas parece que as coisas estão melhorando, né? Tomara que um dia ele encontre Jesus, mas tá bom. Agora deixa eu te contar um negócio, o bom precisa acabar. Um dia Deus ele me incomodou a isso. Eu estava num monte,
Eu comecei a orar pela casa do meu pai, para o rumo, estava lá no Monte Mendanha, é longe. Meu pai morava no Parque Amazonas, eu coloquei mais ou menos a direção e eu comecei a orar e Deus falou para mim, o bom vai acabar. Do dia para a noite, aquilo que parecia bom, que estava ficando assim, sabe, legalzinho, irmãos, Deus afundou de uma forma. Meu pai foi preso, mas não foi preso de qualquer jeito não, foi trazendo 1 tonelada de maconha do Paraguai. Olha que loucura, alguém que era bonzinho, nunca tinha feito um crime, mas estava tudo disfarçado, estava podre, por dentro, aquela obra ali era humana, e Deus precisava acabar com o bom, para fazer o extraordinário, então teve que afundar, irmãos, ficou um tempão preso, mas ali houve conversão, houve entrega. Eu acho um barato, ele tem um pregador que ele escuta todos os dias, irmãos, é assim, eu fico até com ciúme, opa, eu também tenho umas palavrinhas no YouTube aí, não, esse pastor aqui fala comigo, e tem muita gente que critica esse pastor, mas esse pastor fala com meu pai, e todos os dias ele faz a oração, ele escuta a palavra, diariamente, irmãos, mas isso tudo aconteceu nas nossas vidas porque o bom acabou. Às vezes, o bom, o fácil vai ter que acabar. O extraordinário que vivenciamos hoje pode se tornar o bom de amanhã e, consequentemente, ter que acabar para um novo extraordinário chegar. 600 vidas, né? Alguém criticou a gente, falaram que nós estávamos mentindo, e de fato, é porque eu chamei o encontro de encontro dos 600, amém, irmãos? Mover dos 600, mas foram 563 vidas, arredondamos e nos criticaram por isso, mas já não é extraordinário não, irmãos? Quem está fazendo isso aí fora? Meu Deus! Agora nós temos que mudar, vamos falar 563 vidas, amém, irmãos? Mas eu já acho extraordinário, mas deixa eu te falar, não é a vontade de Deus que você fique confortável com essa situação. E agora foi maravilhoso, né? Nós vivemos algo sobrenatural, sabe, os discípulos pregaram, irmãos, e 5.000 se batizaram em uma pregação, Pedrão, pedreira, lei, batia no povo, espancava, e ainda assim houve conversão, aleluia. Se nós que estamos na graça de Deus, precisamos experimentar de coisas maiores, de níveis maiores, e essa é a vontade de Deus para você, aleluia, irmãos. Então creia no sobrenatural. Os discípulos andaram com Jesus, e isso era muito bom, mas Jesus teve que morrer, voltar para o Pai, o bom acabou. Imagina o tanto que era confortável andar com Jesus. Ele era o pregador, aparecia um demônio, não tinha quem expulsasse, e aí chamava Jesus, irmãos, ele dava umas batidas, né? Umas chicotadas. Até quando estarei convosco, ó geração incrédula? Senhor, pode bater, mas expulsa esse demônio, que eu já tentei de tudo e eu não consegui. Mas sabe que teve um dia em que o bom teve que acabar. Amém, irmãos? Amém? Amém? Vai chegar um momento em que o pastor também vai ter que ir. Amém, irmãos? E vai chegar demônio aqui que vai estar bravo. E vocês vão ter que expulsar. Amém, irmãos? Quem aqui nunca expulsou um demônio? Levanta a mão, deixa eu ver. Profetiza, essa semana vai aparecer um endemoniado na sua vida. Você vai pôr a mão e vai expulsar. Diga amém! Aleluia! Se prepara. Você vai estar cochilando lá no ônibus, de repente você vai ver só o The Walking Dead. Você vai ter que pôr a mão e expulsar. Amém, irmãos? Porque o bom tem que acabar. Seria tão bom se o pastor Leandro tivesse aqui. Pois é, mas se o pastor Leandro estiver lá para sempre expulsar demônio no seu lugar, você não vai ter história com Deus. Você precisa ter a sua história com Deus, amém, meus irmãos? E eu quero te falar, no que depender de mim, eu estou aqui para te jogar para cima, para que você expulse demônios, para que você tenha experiências sobrenaturais com o Senhor, para que você desfrute desse crescimento extraordinário. Você levou 3 pessoas para o encontro agora, dos 600, você vai levar 6 esse ano, você vai levar no próximo encontro, e vai crescendo, em ousadia. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós, amém, irmãos? Amém.
Em Romanos 8:28, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as vezes que você não entender a situação em sua vida, entrega para o Senhor. Deposita fé naquilo que está escrito. Louve a Deus, cultue a Deus, sirva a Deus, permaneça fazendo o que a palavra diz, irmãos. E assim nós vamos desfrutar do extraordinário, amém? Amém. Às vezes virão tempos de deserto na sua vida, nesse ano de 2026. E você vai olhar para os lados e você não vai ver planta nenhuma, você não vai ver água nenhuma, mas lembre-se disso. Esse é justamente o quadro perfeito para Deus mudar totalmente, para que você desfrute do extraordinário. Vai ter que ir para o deserto, vai ter que acabar com o bom. O povo do deserto, eles estavam reclamando, sabe de quê? Ai, que saudade dos pepinos, cebolas que tinha lá quando eu era escravo no Egito. Aquilo era o bom para eles. Às vezes nós acostumamos, irmãos, com coisas ruins. Se acostuma com a unha encravada. Tomara que Deus cure o câncer lá de quem está com câncer, mas deixa a minha unha encravada, está tranquilo, eu nem estou sofrendo tanto quanto o cara do câncer. Não, Deus é grandioso para curar o câncer e sua unha encravada também, amém, irmãos? E aí, às vezes o bom na sua vida é algo ruim, é algo que você acostumou com o tempo, com a jornada. Não é a vontade de Deus que você desfrute disso. Não acostume-se com uma vida de sofrimento, de solidão. Não acostume-se com uma vida enferma. Jesus é a sua cura, Ele já morreu na cruz por você. Ele levou ali todo sofrimento, toda enfermidade, toda dor. Ele morreu pela sua família. E você hoje precisa se apropriar disso. Amanhã nós vamos falar sobre isso, amém, irmãos? Amém. Mas tem uma postura. Quando o bom acaba, precisamos encher as talhas totalmente. João 2,7, Jesus diz: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Se você olhar para José, você perceberá que quando ele foi salvo do poço, levado para a casa de Potifar, ele estava muito bem. A situação mudou. Para quem estava no fundo do poço, desempregado, agora arrumou um emprego, arrumou um lugar para dormir, ainda que fosse escravizado. A questão é que o bom não basta. O propósito de Deus só pode se cumprir com o sobrenatural. Não tem como, irmãos, você fazer uma obra para Deus se não for no ambiente sobrenatural. Tem um livro de do pastor da maior igreja do mundo. Esse cara, ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão, que é você sair desse âmbito aqui, do 3D, e ir para uma nova dimensão espiritual. Você se vê desfrutando de coisas novas. O que era bom na casa de Potifar, acabou. E ele momentaneamente precisou passar por situações complicadas. Foi preso, perdeu todo o luxo, perdeu a cama. Mas sabe de algo? Deus queria fazer algo sobrenatural na sua vida. Agora, pense comigo na postura de José. Ele não murmurou, ele continuou acreditando, mesmo no fundo do cárcere, mesmo dentro daquela cadeia. Assim nós devemos viver. Essa nova dimensão espiritual é você desfrutar de coisas em Deus, mesmo quando você não está vendo. Assim como a minha alma imagina, eu sou. É assim que a Bíblia diz. Como você olha para você? Algumas pessoas, elas se veem somente como boas. Não, já está bom. Eu não preciso ser o melhor líder, eu não preciso ser o que mais frutifica, já está legal, do jeito que está. Não, irmãos. Busque o sobrenatural. Busque viver uma vida intensa com o Senhor, amém? Continue enchendo as talhas, mas encha totalmente, completamente. O que é isso, irmãos? Isso é você compreender as estações em sua vida. Há momentos que você vive o bom, mas há momentos em que o bom acaba, e esse momento é onde nós devemos buscar mais intensamente. No momento do deserto, do inverno, é onde você tem que aumentar a sua voz,
levantar o seu clamor e não se conformar com este século. Fala para o irmão que está do seu lado, não se conforme com este século, mas permaneça crendo. Presta atenção, não se conforme. Estava assistindo uma série com a minha esposa, demoníaca, não vou falar o nome não, porque senão você vai assistir. Essa série estava ali falando, né? Eu me sentia atacado completamente. Era uma série onde um rapaz estava, do nada, ele começou a ter conflitos, né, na sua vida, homossexuais. Uma coisa que eu já vi muitas crianças passarem, dúvidas. Quem sou eu? Será que sou homem? Será que sou mulher? E tal. E esses pensamentos tomaram aquele rapaz. Mas chega uma hora então em que ele fala, eu vou contar a verdade, e não importa. E aí as pessoas abraçam ele e digam para ele, você é gay, a gente ama, e mesmo que alguém te critique, só faltou ele falar, ainda que o pastor Leandro não concorde com você, a gente ama, a gente aceita. Olha, presta atenção, irmãos, você não pode viver todo o prazer que bater à sua porta. Isso eu não estou te falando só de homossexualismo não, estou te falando de todas as áreas. Todo pensamento que vier na sua cabeça te falando, faça isso, vai ser prazeroso. Se você entra por esse caminho, você vai se dar mal. Permanecer em Deus é permanecer naquilo que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Os maiores estudiosos que pisaram nessa terra, as pessoas mais inteligentes, inclusive ganhadoras de muitos prêmios nobéis, eles eram bíblicos. Não eram só cristãos ou judeus, porque muitos foram judeus, mas era gente que cultivava a palavra, gente que seguia os ensinamentos, e isso trazia paz para o seu coração. Se você não vive uma vida bíblica, você não vai ter paz. Nós tivemos aí uma maratona de provérbios esses dias, amém, irmãos? Amém. É tão difícil eu ficar te lembrando de ler a Bíblia, porque eu só lembrava à noite, né? Eu tenho a minha leitura de manhã, né, que é outra, e aí eu tinha que ler provérbios, aí eu só lembrava à noite e a maior parte de vocês já estava dormindo. Eu não sei quem leu, mas se você leu foi uma bênção. Meu Deus, provérbios é tão enriquecedor. Alguns momentos eu li com os meus filhos, mas é tão poderoso. Se você ouvir os ensinamentos da palavra, irmãos, ver como tudo foi sendo criado, como o homem, ali está tudo escrito. O homem deixou de ser feliz por abandonar a presença e os preceitos de Deus, por começar a destruir a família. Mas aqueles que valorizaram a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, eles foram abençoados. Deus, Ele multiplica favor, prazer, alegria. Mas aquele que quer desfrutar do sobrenatural, irmãos, ele precisa ser bíblico. Não tem como você desfrutar de uma vida em abundância sobrenatural se não tem a palavra de Deus envolvida. A palavra de Deus, ela é vida para você, amém, irmãos? Amém. Então, é ela que vai te fazer permanecer. Simplesmente permaneça, mesmo sem saber o que está acontecendo. No versículo 7, Jesus lhes diz, enchei de água as talhas. Depois ele diz, tirai agora e levai ao mestre-sala. E sabe o que os serventes fizeram? Eles levaram. Olha que loucura. No momento, Jesus ele pega ali, enche as talhas de água. Aqueles serviçais, os garçons, eles só viram a água entrando, mas eles não sabiam o que tinha acontecido. E Jesus fala, leva ao mestre-sala. O mestre-sala era o chefe, era a liderança daquele casamento. E o que eles fazem? Eles levam. Sabe o que eu vejo às vezes? São irmãos que eles têm dificuldade para submeter. Até comigo, mas hoje eu não quero falar de mim não. Porque comigo você no mínimo deveria entender que eu sou um pastor enviado por Deus na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Mas às vezes você tem dificuldade em submeter ao seu líder. Ah, porque ele é novo demais. Ah, porque ele fala diferente. Ah, porque eu não gosto da voz dele. Ah, porque eu não gosto dele. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E daí, irmãos? Simplesmente submeta. Que Deus ele vai te levar para o próximo nível. Mas o seu deserto, muitas vezes, presta atenção nisso que eu estou te dizendo, ele vai passar, sabe por quê? Por pessoas colocadas na sua vida.
Gente que às vezes você vai olhar assim e falar, cara, esse daqui, ele tem tudo para não ser meu amigo, e Deus coloca ele para ser meu líder. É difícil. Deus vai fazer isso com você, mas a partir do momento em que você é como os garçons daquela festa, que pergunta para Deus, o que eu tenho que fazer? E o Senhor fala, sirva ao mestre-sala, e você vai lá e serve o seu líder, você é abençoado. Entenda o que Deus fez. Eu estava visitando as células, e teve uma célula, eu não vou falar não, eu chorei em muitas células, mas teve uma célula que me chamou a atenção. Era uma célula que não tinha muro na casa, a porta da sala era tão frágil que qualquer ladrão poderia entrar, num bairro que não é muito nobre, mas já tem um alto índice de bandidagem, de assassinato. Mas sabe que quando eu cheguei naquela célula, uma das irmãs me viu pela janela, e houve uma gritaria na célula, o pastor chegou, uma festa, uma farra, e sabe, eu senti tanta unção e honra naquele lugar. Bem-aventurados aqueles que recebem os enviados de Deus. Eu não estou falando só por mim não, mas estou falando da maneira que eles tratavam aquela líder. Havia honra, e aqueles irmãos entendiam que eles estavam ali por um propósito, mesmo que fosse numa casa que não tinha tanta riqueza, que não tinha nem muro, e a porta da sala era tão frágil, mas Deus estava se manifestando naquele lugar, Deus estava fazendo algo naquele lugar. Entenda isso que eu estou te dizendo hoje. Seja humilde para aprender, seja humilde para abrir o coração. Esther só chegou ao palácio porque ela submeteu a um cara que era um nada na história bíblica. Na verdade ele nem crente era, para te falar a verdade, ele era gay. Você já sabia disso? Sabia não, né? O nome dele era Hegai, era o nome dele. Sabe quem era esse cara? Era o cara que cuidava das esposas do rei. E quando o rei falou, vou abrir o primeiro concurso Miss Universo da Terra, está na Bíblia, amém, irmãos? O primeiro Miss Universo que apareceu na Terra está na Bíblia. E o rei então abriu, colocou as inscrições, vieram multidões de mulheres querendo casar com o rei Assuero, enquanto todas foram para os melhores salões da cidade, comprar roupa da Dolce, roupa de marca, para o shopping, comprar no Flamboyant. Sabe o que Esther fez? Ela falou, eu vou submeter aquele que é o líder das esposas. E ela chegou em Hegai e falou para ele, me ensina qual que é o gosto do rei, porque eu quero me vestir como você mandar. Isso é humildade. Às vezes é fácil submeter ao pastor, mas a dificuldade muitas vezes é submeter ao seu líder, e é justamente lá que Deus quer te testar. Para ir para o próximo nível você vai ter que ouvir a voz de Deus. Estão me entendendo, irmãos? Amém. Isso aqui é Deus falando com você, amém? Amém. O melhor vinho é o extraordinário e não apenas o bom. Ele disse isso, tu porém guardaste o bom vinho até agora. Quando o bom acaba, Jesus entra em ação. Isso é maravilhoso. Quando tem uma escassez, quando tem um problema, Jesus entra e transforma aquilo no extraordinário. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, amém, irmãos? Elias viveu o extraordinário. Elias, ele foi um grande profeta, um homem de Deus. Quando ele profetizou que não choveria durante 3 anos e meio, isso aconteceu. Imagina, a profecia que saiu da boca de Elias impactou todos os agricultores da terra. Olha que loucura. Mas quando a chuva cessou, ele foi direcionado por Deus a um lugar bom, confortável, estável. Cuidado. A Bíblia diz em 1 Reis 17, versículo 5: foi, pois, ele e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne,
como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Olha que loucura! Elias estava recebendo x-salada todo dia de corvos. Não é isso aqui é sobrenatural. Amém, irmãos? Mas ele estava bem. Perceba que isso é algo extraordinário ou não é? É ou não é, irmãos? Pensa você ir pregar em um lugar, em um bairro, e ali bater uma fome, você orar, e de repente um passarinho chega com um x-salada para você. Isso é extraordinário, é ou não é? Mas o extraordinário, ele corre um sério risco em virar algo comum, em virar algo bom. E aí você passa a se acostumar. Elias provavelmente puxou a palha ali debaixo de uma sombra. Hoje está tranquilo, eu nem preciso matar um cordeiro, eu não preciso correr atrás de animal nenhum. Mais tarde Deus vai mandar um corvinho para trazer um x-salada. Amém, irmãos? E era assim. Mas sabe, aquele extraordinário virou algo bom e precisou acabar. Então nós vemos em 1 Reis capítulo 17 versículo 7: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O que era bom acabou, a água secou. A maneira de Deus nos levar ao extraordinário é finalizando aquilo que é bom, e vai sempre ser assim, irmãos. Pastor, quando vai acabar as minhas lutas? Porque eu estou sempre lutando. Meu Deus do céu, parece que é uma guerra atrás da outra. Se eu te contar que nunca vai acabar, sempre vai haver guerras, sempre. A cada nível que você passa em Deus, você vai desfrutar de guerras maiores. Você é solteiro? Hoje a sua dificuldade é arrumar alguém para casar. Ou se não está na idade, a sua dificuldade é guardar o seu coração. Guardar em santidade, isso aqui é um desafio. Não é para todos. É só para aqueles que entendem o propósito mesmo. Mas vale a pena. Se você der a resposta certa, você vai desfrutar de algo sobrenatural. Está todo mundo beijando a boca, pastor? Pois é, mas você foi chamado para a santidade. Aleluia, irmãos. Você foi chamado para dar uma resposta radical. Pode bater palmas, aleluia. Você foi chamado para ser diferente desse mundo. Você foi chamado para viver algo que vai virar livro no final da sua história. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus para você. Acredite. Não se contente com um relacionamento mediano, no original medíocre. Experimente algo sobrenatural. Tenha a experiência de poder contar para as pessoas: eu entreguei os melhores dias da minha vida para o Senhor Jesus. O tempo de solteirice, eu posso te falar isso. Me converti ali no final dos 17 anos de idade. Era a época mais bonita. Tinha cabelo, não tinha rugas, estava fortinho, malhando, né? Entrei no exército, fardado. Você acha que as moças não olhavam? Olhavam. Mas eu pude negar cada uma daquelas propostas e poder dizer: eu só tenho o Senhor como meu noivo. Amém, irmãos? Os irmãos aí já estão. Aleluia. Volta para cá. Eu pude dizer isso, que eu me relacionei com o Senhor. Isso foi poderoso. Antes de Deus dar uma auxiliadora idônea para Adão, Ele deu o quê? A presença dele. Ele queria que Adão vivesse um tempo com Deus. E essa é a vontade de Deus para vocês, homem ou mulher. Tenha uma história com Deus. Desfrute de relacionamento com Deus. Experimente orar nos seus quartos, de se derramar na presença de Deus. Isso que aconteceu aqui hoje, tem que ir lá para o seu quarto. Você tem que ter experiências extraordinárias com Deus no tempo da solteirice. Mas vai chegar uma hora que vai ter que acabar. E aí você vai para um novo nível. Quando você casa, aí muda tudo. As coisas todas agora são abaladas. Vem muitas coisas boas, muitas novidades, mas vem encrenca, vem briga, vem tiro, porrada e bomba. Porrada não. Amarrado. Mas eu estou te falando sério. Você está imaginando que casar é só as florzinhas, né? Não. É muito bom se casar. Mas você agora vai ter que se adaptar para viver o extraordinário.
E aí alguns irmãos, infelizmente, casam e falam: ai, que saudade do meu tempo de solteiro, era tão bom. Não diga isso. Não importa o tamanho da pressão, permaneça casado. Você vai ter que experimentar o extraordinário. Aleluia! Mas deixa eu te falar, só experimenta o extraordinário aquele que permanece, aquele que entra pelas adaptações, aquele que vive o sobrenatural. Amém, irmãos? E às vezes a coisa vai azedar, mas você vai ter que permanecer, e aí você vai ter que aprender a morrer, e você vai ter que aprender a pedir perdão, e a perdoar, e assim é o mover de Deus. Essa é a vida de casado. Agora tem gente que emburra, não conversa mais comigo, corta aqui, né? E aí fica emburrado, aí o pastor tem que entrar. Mas só te falo algo, não desista, permaneça. O seu casamento, por mais complicado que ele seja, ele vai se tornar um jardim delicioso na presença de Deus. Amém, irmãos? Ontem, eu te confesso, foi tribuloso assistindo essa série. E aí minha esposa começou a falar uns negócios lá da série, que ela é demoníaca, que tem um demônio de um lado, tem um demônio do outro, tem isso, tem aquilo, e eu já vi. E eu já estava irritado, porque literalmente eu senti um ataque contra você, contra a nossa rede. E eu já estava muito irritado com o diabo, porque a maior parte dos irmãos estão assistindo essa série, e ela é demoníaca mesmo. E eu fiquei, volta para cá, porque senão você vai, quando você fala o nome da série, você vai despertar curiosidade no outro, e eu não quero que você fale. Amém? Olha para cá. E eu já estava irritado com aquilo. Amém? Presta atenção. E aí minha esposa veio falar, e eu, tá bom, não quero mais saber disso, só queria orar. E aí eu dei uma patada nela. Ela não merece. Nunca. A Larissa é alguém que não merece patada nenhuma. Amém, irmãos? Amém. Pode brigar comigo se eu algum dia der uma patada nela. Amém. E aí infelizmente, já era tarde, de madrugada. Nós dormimos sem pedir perdão um para o outro. Amém? Aleluia. Volta para cá. Mas foi porque cochilou um do lado. Isso não acontece lá em casa, amém? Nós não dormimos brigados, amém, irmãos? Amém. Mas nem foi uma briga assim. Mas sabe que hoje a primeira coisa que eu acordei foi entendendo. Eu já entendi um princípio. Eu estou sempre errado, ela está sempre certa, eu tenho que pedir perdão, amém? Bora, legal. Eu já fui lá, já pedi perdão, mas olha, deixa eu te falar, se você não entende isso, que tem que morrer, que tem que pedir perdão, você que é casado, você vai viver uma vida de Belém, Belém, nunca mais estou de bem, e aí as coisas vão viver um deserto, sabe, sempre essa tragédia dentro da sua casa, e essa não é a vontade de Deus para você. E quando você começa a aprender a viver em casal, agora então Deus quer te tirar do confortável, e Ele quer te levar para o próximo nível, amém, irmãos? Amém. Aí os filhos vêm, aleluia, aleluia. Ou às vezes os filhos nem vêm, o diabo tenta resistir à sua gravidez, e você começa a sonhar em ser mãe, em ser pai, e os médicos e as vozes começam a dizer que você é estéril, e aí você tem que sair do bom, e começar a orar, e começar a clamar: Deus, me dá um filho, pelo amor de Deus, me ajuda, um milagre, um milagre, um milagre, até que o extraordinário vem, amém, João Paulo? Glória a Deus, aleluia. E aí agora, talvez o João Paulo pense: agora está tudo resolvido na minha vida, eu comprei um carro uns dias para trás, o carrão dos meus sonhos, estava faltando um baby, agora está tudo beleza, eu não preciso de mais nada, deixa o menino chegar que você vai ver, aleluia. Aí, irmãos, vem pressão. Cadê o Dudu? Eu gosto do Dudu, cadê o Dudu? Olha pro Dudu depois que você vai ver, ele está sempre com a cara de sono. Aí o menino não dorme de madrugada, e aí você tem que trabalhar, e aí é milagre atrás de milagre. Mas por que eu estou te contando tudo isso?
Porque, irmãos, todos nós nascemos para viver as páginas sobrenaturais de Deus. E algumas pessoas têm insistido em fugir disso. Não fuja, irmãos. Essa é a história bíblica. Não negocie o eterno pelo momentâneo. Há tempo de se guardar, há tempo de não abraçar, mas há tempo de abraçar. Há tempo de permanecer solteiro em santidade, mas há tempo de se casar. Há tempo de ter filhos. E aí quando chega a hora de ter filhos, a pessoa não quer ter filho. Não é ruim um negócio desse? Aí vira dois velhos rabugentos dentro da casa, porque não tem filho. E eu não vou ter filho porque eu não vou estragar meu corpo. É assim que as irmãs dizem. E os homens dizem: eu não vou ter filho porque dá despesa. Pelo amor de Deus, irmãos, cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Não negocie aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus te chamou para viver o sobrenatural em cada área da sua vida. E eu preciso te alertar quanto a isso. Muitos de vocês nos próximos 5, 10 anos vão ter que tomar decisões. Hoje você está tendo que tomar a decisão de se guardar, mas você vai ter que tomar a decisão de se casar, de sair da casa dos seus pais. Eu falei isso para o meu filho esses dias. Está por aí, não sei se ele está me ouvindo, mas eu falei para ele. Completou 10 anos, né, meu filho? Daqui 10 anos, você vai estar na sua casa, em nome de Jesus. Ele começou a chorar e falou: pai, eu vou dar conta? Vai, porque Deus vai te capacitar. Eu sei que às vezes esse medo do Daniel vai bater na sua porta também. Será que eu vou ser um homem à altura? Será que eu vou conseguir viver longe da minha mãe? Mas o Espírito Santo, Ele vai te capacitar em cada área, amém, irmãos? Mas escute a voz dEle. No tempo de decisões difíceis, ouça o Senhor. Nos dias de hoje você está tendo que tomar decisões difíceis para experimentar o extraordinário. Ouça o Senhor. Ainda que a sua mãe, o seu pai te resista em viver uma vida em santidade. É triste isso. Alguns meses atrás uma mãe me ligou, olha que loucura, indignada, porque nós estávamos vivendo a corte, porque eu estava ensinando os jovens a viver a corte, e eles tinham ido, a filha tinha ido num encontro, namorava, já tinha quase um ano com um rapaz, e aí agora passaram pelo encontro e queriam viver a corte, e a mãe me ligou indignada. Você está querendo acabar com o relacionamento da minha filha? Ela achou um homem bom. E eu falei: não, a corte, ela é um caminho para quem é fraco. Pelo contrário, nós não nos achamos os melhores. A corte, ela é um caminho em que eu vivi, porque eu entendo que a minha carne é fraca. E eu era apaixonado, eu sou apaixonado pela minha esposa, mas na época eu era solteiro e apaixonado. Porque a corte é um tempo de solteirice ainda. Não confunda as coisas. Não é porque você está na corte que você está em relacionamento, não. Você ainda está numa amizade com intenção para casar. E algumas pessoas, elas confundem isso. Agora entrei na corte, agora eu sou namoradinho e vivo para cima e para baixo. Cuidado com isso. A corte não é namoro. A corte é uma amizade, ainda que ela tenha a intenção para casar. E aquela mãe revoltada comigo falou: quem você pensa que é para falar isso para minha filha? Eu falei: é o contrário, é quem eu sei que eu não sou, e é por isso que eu falo isso para ela. Eu não sou ninguém, eu sou um ser humano tão falho quanto ela, e por isso eu decidi viver o caminho da corte. A sua filha pode estar correndo risco de cair em pecado. Ela falou: eu ensinei princípios para minha filha, ela foi criada na igreja. Pode ficar tranquilo, não precisa ensinar nada para minha filha não, que ela não vai pecar, ela vai casar virgem. Eu, minha senhora, com todo amor e carinho, eu vou tentar só mais uma vez, mas se a senhora não me entende, eu desisto, porque eu não quero irritar a senhora, mas com todo amor e carinho, a senhora não conhece a sua filha. Isso é o que a Bíblia diz.
A Bíblia diz que a carne é fraca e nós devemos fugir da carne. Ela se irritou muito mais e eu não pude mais falar nada. O resultado foi que eles continuaram na cela, namorando, e depois de alguns meses a moça apareceu grávida, com 17 anos de idade. Saíram da igreja. É muito ruim isso, eu te falo. Queria muito que eles permanecessem, que esse menino nascesse aqui, que nós fizéssemos chá de fralda, vamos festejar. Agora já fez. E agora vamos nos alegrar e vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Mas infelizmente a vergonha foi tão grande, até mesmo da própria mãe, porque ela nunca mais me ligou. Eu estou te contando essa história só para você entender. Quando nós falamos para você desfrutar do sobrenatural de Deus aqui, de dar respostas em santidade, em pureza, é porque nós queremos te guardar para viver o melhor de Deus. Tem gente que casou agora recentemente. Cadê? O Lucas está aí? Tem alguém que casou agora recentemente? A Sara está aqui, ó. Sara é prova. Pergunta a Sara se eu não acabei com a raça do Lucas na corte. Ele mesmo te conta. Pergunta a ele. Um dia eu mandei um áudio para ele assim, ó, ô mocorongo, o que você está fazendo em sua vida? Queria vergonha em sua cara. Sério. Mas pergunta hoje, como que é o relacionamento? Hoje eu faço é apoiar. Meu filho vai sair com sua esposa. Não quero que você saia comigo hoje. Vai namorar com a sua esposa. É assim. Há tempo para todas as coisas. Amém, meus irmãos? Entenda isso. Você precisa entender. O que era bom ali na vida de Elias acabou. A água secou. E Deus mandou ele então viver algo extraordinário. Aonde? Deus disse para ele ir a uma viúva, pois ela o sustentaria. Veja, o extraordinário não tem a ver só com você, mas com quem você irá abençoar junto com o Senhor. Aquela viúva, ela estava numa situação de escassez tão grande, que ela estava esperando a morte chegar, para ela e para o filho dela. A fome era tão grande, que ela já estava decidida: eu vou comer aqui o restinho de migalhas que tem na minha vida, e eu vou esperar a morte chegar. A Bíblia diz em 1 Reis 17,14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, irmãos? Fecha os seus olhos, levanta a sua mão aberta e fala assim: a farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija não faltará. Agora fecha a mão e toma posse agora, em nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A farinha e o azeite aqui representa a provisão divina. Representa aquilo que Deus tem para fazer. Precisa ficar claro para nós, irmãos, que às vezes a maneira de Deus nos levar ao extraordinário é fazendo acabar o que é bom. É fazendo com que a provisão ali, natural, se acabe. Para você desfrutar do sobrenatural, Deus vai acabar com aquilo que é bom. Tem pessoas ao nosso lado que são boas, elas nos deixam, mas quando isso acontece, Deus levanta pessoas extraordinárias ao nosso lado. Talvez você tenha passado por isso. Eu nunca vi um homem de Deus que serviu ao Senhor intensamente, debaixo de uma liderança, liderando, ouvindo a voz de Deus. Eu nunca vi um homem de Deus que fez tudo isso sem ser abandonado, deixado, trocado e muitas vezes traído. Às vezes a traição vem de dentro da sua própria casa. Às vezes a traição vem daquele discípulo que você coloca dentro de casa, dentro do seu carro, e você dá a vida e ele apunhala você. O bom tem que acabar para você desfrutar do extraordinário. Sabe um testemunho que eu posso te contar? É que eu nunca também vi alguém saindo debaixo da minha liderança, por mais talentoso que ele fosse, e Deus não substituir por alguém muito melhor. Assim é a vida cristã. Às vezes tem discípulos que nós amamos muito, ao ponto de colocar-nos dentro da nossa casa, mas chega uma hora em que Deus tira. O bom acaba para vir o extraordinário. Eu te falo, hoje Deus me deu uma equipe. Peça para Deus para te dar uma equipe.
Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ter uma equipe em que ele influencia, em que ele libera palavras de vida. Amém, irmãos? Amém. Eu estou caminhando para o fim. Tem lugares que são bons, mas eles acabam. Mas quando vamos para outro lugar, vivemos o extraordinário. Tem esposas que são boas, e Deus fará elas serem extraordinárias. Tem maridos que são bons, mas a vontade de Deus para vocês, irmãs, é que vocês desfrutem de maridos extraordinários. Amém? Essa é a vontade de Deus. O Leandro, ele era bom quando eu me casei com a Larissa. Sabia? Eu era bom. Eu não era um marido assim, perdido, nada disso. Mas eu me vi passando por etapas ao ponto de me tornar um marido extraordinário. Tem vezes que a minha esposa, ela fica sem reação. Mas sabe por quê? Porque nós decidimos permanecer. Permanecer é tudo. Quando você permanece, você vira o jogo e se transforma tudo em algo extraordinário, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém, irmãos? No Salmo 126:1, não precisa projetar, coloca o vídeo para mim, apagar as luzes. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles estavam passando por um período de muita escassez. Davi estava passando por um período de muitas lutas. E a Bíblia diz, no Salmo 126, versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém, irmãos? Davi estava passando por um período de escassez. Esse aqui é o deserto do Negueb. Pode pausar para mim? Só o vídeo. Esse é um lugar árido, sem imagens bonitas. Talvez a sua vida está assim hoje. Você tem passado por lutas e não consegue ver o agir de Deus. Deus acabou com aquilo que era bom. Talvez a sua vida, depois de convertido, eu ouvi alguns dizerem isso, parece que a coisa piorou, pastor. Sabe por que piora? Porque Deus tem que acabar com aquilo que é natural. Deus tem que acabar com aquilo que foi feito por mãos humanas, para você desfrutar de algo sobrenatural. E a Bíblia diz então que Davi estava naquele lugar orando, debaixo de perseguição, de luta, longe dos seus familiares, longe da sua empresa, das suas ovelhas que ele amava, que ele cuidava com tanto amor, carinho, longe dos seus pais, dos seus irmãos, que apesar de terem rejeitado, ele os amava. Parecia que Davi estava sozinho num deserto. Aquela imagem que ele estava vendo era tudo o que representava a sua vida. E de repente então, ele vê um rio, que é uma geleira que ela derrete junto com fortes chuvas, e desce uma torrente no Negueb. E aquele rio, ele permanece naquele deserto de maneira sobrenatural e extraordinária. E ele produz um grande jardim. É isso que vai acontecer com a sua vida nesse ano de 2026. Deus vai acabar com esse deserto que parecia bom, e Deus vai derramar o rio, as torrentes do Negueb sobre a sua vida. Algo sobrenatural vai acontecer. Você vai ser impactado por essa torrente, e você vai desfrutar de algo grandioso na presença de Deus. Amém, irmãos? Pode soltar o vídeo para nós? Olha só. As torrentes, elas vêm. Isso são nos dias de hoje. Ainda hoje é dessa forma, irmãos. As torrentes descem do Negueb. Davi estava ali, naquelas montanhas. Eu fico imaginando, olhando, sentindo aquele calor. Até esse cachorro aí vai ser engolido se ele não ficar esperto. E as torrentes vêm com força. Esses buracos aí,
esses Grand Canyons, né, eles representam as torrentes, que elas vêm uma vez ao ano, mas isso é transformado em um grande rio, de maneira sobrenatural. Às vezes a sua vida está deserta, às vezes tem coisas que parece que você ora e não acontece. O bom acabou, passou. Mas hoje é dia de Deus virar chaves na sua vida. Uma torrente do Negueb, ela vai passar nesse lugar e vai te levar a desfrutar do sobrenatural. A paisagem árida, desértica, morta, vai se transformar em um rio de muita vida, em um grande jardim, em nome de Jesus. Amém? Essa é a vontade de Deus. Olha que maravilha. Só o Senhor. E Ele colocou Davi justamente ali, naquele exato momento, para escrever e deixar registrado para nós. Isso aqui não está na Bíblia por um acaso. Isso aqui está na Bíblia para mostrar para nós que Deus é Deus de deserto, mas Ele também é Deus que te leva à abundância, a um rio poderoso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meu Deus, virou até cataratas, olha só. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós, é transformar aquilo que é árido em um belíssimo jardim, onde todos os que estiverem ao redor, até os animais, serão abençoados. Aleluia. Quero que você fique de pé e que você ore, né?